Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouco da minha história, que é uma história que não começa comigo e muito menos vai terminar comigo. É uma história de legado. Eu sou indígena do povo Sateré Maué, uma mulher indígena. Eu venho da Associação das Mulheres Indígenas Sateré Maué, a AMISME, e é uma associação de mulheres indígenas criada com um propósito e com um legado de mulheres fortes, mulheres resistentes e mulheres que escolheram não desistir, mulheres que escolheram perseverar. A nossa história começa quando nós decidimos sair do nosso lugar, né? Na década de 70, dentro do nosso território, a nossa família passou por uma grande dificuldade. O nosso território é a terra indígena Andiramaral, demarcada na década de 80, em 1986. Um território demarcado onde tem mais de 15 mil saterés maués. Desses 15 mil tem a nossa família. A minha bisavó, ela tinha 6 filhas e um filho. E em determinado momento da sua vivência, da sua trajetória, o marido dela faleceu. Então, ela não teve quem caçasse, quem pescasse, e com muitas filhas e com muitas crianças, passava por certas dificuldades. Então, o SPI, atual FUNAI, decidiu trazer essa família para Manaus, com a promessa de que essas meninas iriam estudar, que elas iriam trabalhar e que elas iriam ter melhores oportunidades vivendo na cidade, já que na aldeia, aqui no território, a gente estava passando por muitas necessidades. É a história de muitos povos indígenas daqui do Amazonas. Então, elas foram trazidas. Quando chegou em Manaus, nós passamos pelo impacto social de sair da aldeia e chegar em uma cidade grande. As meninas tiveram que trabalhar em casas de família, porque nenhuma delas tinha estudo. Ninguém estudou. Então, tiveram que capinar quintal, lavar a louça para fora, lavar roupa nas casas de famílias, cuidar das crianças e trabalhar em casas de família. Fazendo isso, as meninas passaram por muitos tipos de violências e violações. Violências físicas, mentais, sexuais. A realidade de muitos indígenas que vêm da aldeia para a cidade. E na década de 90, elas perceberam que muitos indígenas do Amazonas estavam se organizando em organizações, em associações, em movimento. Nessa época, já tinha se organizado a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e também a AMARNE, a primeira Associação de Mulheres Indígenas de Manaus, que é a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Minha avó, que participava do movimento, falou: nós somos indígenas, para as irmãs, né? Nós somos Sateré Maué, nós sabemos fazer o nosso artesanato, nós falamos a nossa língua. Por que a gente tem que trabalhar em casa de família para se manter, passando todo tipo de necessidade? As nossas crianças que estão nascendo aqui em Manaus têm que estudar em escolas não indígenas, não aprendendo o Sateré Maué, não falando a nossa língua, não fazendo o ritual, não comendo o nosso chibé, nosso sarrai. Por que a gente tem que fazer isso, sendo que nós somos indígenas? Então, elas decidiram se organizar. Então, surgiu a Associação das Mulheres Indígenas Sateré Maué, pensada em 1992 e institucionalizada em 1995. Essas mulheres fizeram da venda e da produção do artesanato feito com sementes da Amazônia o seu sustento. E é o nosso carro-chefe até hoje. Foi as sementes do artesanato que nos mantiveram na cidade. Foram as sementes do artesanato que me formaram na universidade. Foram as sementes do artesanato que nos trouxeram até aqui e que ainda vão nos levar para muito longe. E foi do artesanato que eu nasci. Eu nasci em 96, um ano após a institucionalização da AMISME. E todas as minhas memórias de infância são memórias de reuniões, memórias de atos,
memórias de movimento, memórias de uma criança que cresceu fazendo artesanato e vendendo artesanato. Tive várias etapas. Quando eu era mais nova, eu ia para a reunião e, não sei, agora a gente ganha uma ecobag, né, com uma garrafinha, com um caderninho, mas antes a gente ganhava uma pasta com uns papéis ofícios e uma caneta Bic. E isso já era passado direto para mim, porque para eu não ficar correndo e na reunião, mas sim eu desenhar e pintar, para que a minha mãe pudesse ouvir a reunião e a minha avó conseguisse ouvir, conseguisse falar, e eu ali, né, nesse mesmo espaço. Então, essas são as minhas memórias de infância. E quando eu fui crescendo mais um pouco, eu passei para outro patamar, já vendendo artesanato. Então, enquanto a minha mãe, minha avó e as mulheres estavam em reunião, eu ficava lá fora, na banquinha, vendendo, anotando, trocando dinheiro e recebendo. E o tempo foi passando. Inclusive, para mim é muito simbólico estar aqui no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e aqui no Bosque da Ciência, porque desde os meus 10 anos, né, eu vendia ali na maloca do artesanato com a minha família. Então, eu tenho muitas memórias no INPA, eu tenho muitas memórias no Bosque da Ciência. Eu corria o bosque todinho, pegava turista lá na frente e mostrava o bosque. Então, eu tenho muitas memórias aqui na Ilha da Tanimbuca e também na maloca do artesanato. Memórias da minha avó, memórias da minha mãe e memórias minhas, enquanto uma criança indígena vivendo em Manaus. E foi nesse auditório que um dia, participando de uma reunião, uma das parentes mais velhas falou para mim. A gente estava falando sobre a maloca. Ela falou, você é muito nova para você falar. Você tem que ouvir os mais velhos. Então, a partir desse momento, eu ficava somente ouvindo os mais velhos. Ouvindo as lideranças indígenas mais velhas que eu falarem. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu não sabia que eu tinha que ir para a faculdade. Eu não tinha perspectiva, porque a minha mãe ela só tem o ensino fundamental. Então, ela sabia que eu tinha que estudar. Mas ela não sabia qual era o próximo passo. E o meu padrasto, que foi o único que fez faculdade, ele falou para mim, você precisa ir para a UEA, porque a UEA tem políticas afirmativas para indígenas. Então, você vai entrar, você vai estudar, e lá você vai ter todo o suporte, porque lá tem bolsas para indígenas. E eu falei, sim, tá bom. E quando chegou o vestibular, ele me inscreveu, e a gente foi por eliminação. Ele falou assim, o que tu gosta? E eu falei assim, não de exatas. Então eu fui para a UMAN. Aí falei assim, os cursos que tem aqui são geografia, são história e biologia. Eu não sabia nada de geografia, muito menos de história. Mas a única referência que eu tinha era a biologia, era a ciência. Porque na minha infância, eu passei a infância brincando na Casa da Ciência, vendendo semente, vendendo artesanato. Então, era a única coisa que eu sabia. Então, quando eu entrei na UEA, escolhi biologia. E atualmente eu sou formada pela UEA, eu sou bióloga formada pela UEA, pela política de cotas. Uma luta que não é minha, uma luta das mulheres indígenas e das lideranças indígenas que vieram antes de mim, porque a política de cotas institucionalizada na UEA é uma luta do movimento indígena do Amazonas. Então, se eu estou na UEA, então se tem estudantes indígenas na UEA, é porque alguém ocupou a reitoria da UEA para que existisse política de cotas, para que os estudantes indígenas conseguissem ingressar no ensino superior. E eu sou um resultado disso. Então, obrigada. Então, quando eu entrei na UEA, eu entrei no movimento de estudantes indígenas do Amazonas. Minha mãe falou assim, olha, o MEIAN é muito importante, que alguém mantenha a luta do MEIAN vivo, porque para vocês estarem lá, teve muita luta. Então, a gente entrou no MEIAN, eu e meu irmão entramos juntos na UEA, e a gente entrou no MEIAN, continuou participando, defendendo, conseguimos alguns cursos, algumas bolsas para estudantes indígenas, e foi aí que eu comecei a falar, né, porque não tinha pessoas mais velhas do que eu nesse espaço, nós éramos todos jovens, então, mais tempo de movimento, então, comecei a falar, então não parei mais, né, depois de entrar no movimento de estudantes indígenas do Amazonas. Nesse momento, eu ainda estava fazendo faculdade, começou a pandemia. A gente só vivia do artesanato, basicamente do artesanato.
precisava do artesanato para comprar minha passagem para ir para a faculdade, precisava do artesanato para fazer xerox, precisava do artesanato para tudo. E as pessoas falavam assim, fiquem em casa. Vocês precisam ficar em casa, vocês precisam usar máscara, vocês precisam usar álcool gel, vocês precisam comprar sabão. Mas como que a gente iria fazer isso se a gente não tinha o dinheiro para fazer isso? Porque as vendas, tudo estava fechado, a gente não conseguia vender o nosso artesanato. Foi aí que a gente começou a usar da internet, das mídias sociais, para divulgar o que a gente estava fazendo. Então, postava o nosso artesanato para vender, postava as exposições, e chegou para a gente algum dia um projeto chamado Produção de Máscaras. E a gente aceitou. Então, as mulheres Sateré Maué passaram a ressignificar do artesanato para a produção de máscara. Ninguém nunca tinha pegado uma máquina de costura. Ninguém nunca nem sabia para onde ia. Então, as pessoas mandaram vídeos para a gente, então a gente fez as máscaras. Todo mundo passou a usar máscara feita por nós mesmas. E quando a produção ia aumentando, a gente doou as máscaras para os nossos parentes de Manaus que estavam precisando de máscara. Após isso, chegou a ajuda coletiva. As organizações começaram a comprar da Associação Máscaras para que a gente tivesse sustento e também eles doassem as máscaras. Foi aí que entrou muitas organizações que ajudaram a associação, como a própria Fundação Amazônia Sustentável, Operação Amazônia Nativa, como a própria Instituto Socioambiental. Então foram organizações que compraram nossas máscaras para que a gente tivesse subsídio durante a pandemia. E aí chegaram as pessoas, chegaram os veículos de comunicação. E as mulheres com muita vergonha de falar para as mídias, aí lá vai eu, né, de novo, falando, explicando o que a gente fazia, como é que funcionava a produção. E me tornei essa porta-voz da associação, porque as mulheres tinham muita vergonha. Eu também tinha vergonha, não falava, mas vai lá, Samela, vai lá, vai lá, vai lá. Foi aí que eu conheci muitas pessoas importantes na minha vida, foi durante essa etapa da minha vida. E foi assim que eu passei a utilizar a internet e as mídias sociais como essa ferramenta de luta e resistência na defesa dos direitos. Foi só falar para a internet tudo que eu já sabia, tudo que eu já vivia, tudo que me antecedia. Foi assim que eu passei a falar para o mundo. Tornei as mídias sociais, a internet, a minha sala de aula, explicando para as pessoas muitas coisas relacionadas aos povos indígenas, desmistificando, decolonizando, desconstruindo, muitas pautas relacionadas. Porque eu sabia que, assim como eu, muitos indígenas tinham vivido que nem eu, com a sua cultura e sua identidade negada todos os dias por pessoas que não sabem nada sobre povos indígenas. Então, alguém precisava falar, alguém precisava se comunicar e alguém precisava ocupar esses espaços. Foi aí que eu comecei a trabalhar com comunicação. Nada a ver com biologia, né? Mas foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui passar a minha mensagem, a mensagem das mulheres, a mensagem dos povos indígenas, desmistificar muitas fake news que estavam acontecendo durante a pandemia, e hoje eu faço disso como meu trabalho. Eu, em 2020, recebi um convite pela atual ministra dos Povos Indígenas, antes ela era coordenadora da APIB, Sônia Guajajara, para compor a equipe de comunicação dessa organização. Então, estou como coordenadora de equipe de comunicação nessa organização. E também na Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, que é a Articulação Nacional de Mulheres. Então, para mim é um prazer, para mim é uma honra mostrar para as pessoas a pauta indígena, a pauta ambiental e a minha história, que não é minha, que não é mérito meu, que é um legado que foi construído para mim e para muitos outros jovens. Não é mérito meu ocupar um espaço, não é mérito meu estar aqui, não é mérito meu pegar um microfone e falar. É o mérito das pessoas que vieram antes de mim. É o mérito da minha avó, que abriu o caminho para as mulheres Sateré Maué e abriu o caminho para mim e também para o movimento indígena. É mérito da minha mãe, que muitas vezes fez tantos artesanatos para que eu pudesse estar aqui. Mas eu sou um orgulho, eu acredito. E hoje eu me entendo enquanto jovem, mulher, indígena, amazônida e, acima de tudo, Sateré Maué.